Olá, nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco com os dados que nós já aprendemos a extrair do Twitter através do R, conectando a ele, né, nos vídeos passados. E agora que a gente tem os dados, a gente vai extrair um pouco mais, um volume um pouco maior de dados e trabalhar um pouco com eles para criar primeiro uma lista de palavras, né, com frequência e tal, e depois uma representação gráfica que seria a nuvem de palavras. Né? Antes de começar a análise, eu vou carregar aqui alguns pacotes. Primeiro, esse pacote chamado Word Cloud, que seria o pacote que a gente vai utilizar para criar a nuvem de palavras. Depois, o Tidy Text e o String A, que são pacotes voltados para trabalhar com texto. O Tidy Text mais com um texto maior e tal. E o String A para trabalhar strings, que seriam os elementos, né, do texto. E depois o Tidyverse, que eu vou utilizar aqui para fazer alguns filtros e coisas do tipo. Né? Que eu vou carregar, tá, eles já estão carregados. No vídeo passado a gente aprendeu como baixar tweets. Né? A gente baixou um número um pouco pequeno de tweets. Aqui eu vou trabalhar com um volume de dados um pouco maior, então eu preciso baixar um número maior de tweets. Eu vou buscar por futebol. Eu coloco aqui a língua como português e o número eu coloquei 2500. Eu já executei esse script antes, então eu já tenho esse data frame pronto. Né? Depois, aliás, primeiro uma lista, né? Que o pacote do Twitter vai me dar uma lista. E aqui eu utilizei a função que a gente já aprendeu para transformar no data frame. E aqui eu posso visualizá-lo. Né? Eu tenho aqui os tweets, tenho 2500 linhas, aí tem as pessoas, quem tweetou, coisa e tal. Algumas quando foi criado, etc. Daí eu tenho essa lista, mas essa lista tem várias palavras que não me interessam, ou tem vários arroba, tem retweet, coisa do tipo. E eu quero limpar tudo isso, alguns links. Para isso eu vou utilizar uma string, que seria esse elemento aqui, com alguns chamado regex, que seriam expressões utilizadas em informática para buscar certas coisas, né? É meio vago, mas basicamente, por exemplo, esse começo eu quero buscar tudo aquilo que comece com https e t.co, que seria a versão abreviada do link do Twitter, e aí depois que tem essas letras, né, e tem o parágrafo e tal, e aí depois tem essa barra vertical, desculpa, e que significa ou, aqui dentro do R, e daí também eu tenho outro tipo de link, e depois outras coisas, como a RT, que seriam retweets, e outro HTTPS em geral, para links em geral. Né? Eu vou criar essa string, daí eu vou utilizar ela para filtrar o meu data frame. Eu tenho esse data frame chamado futebol, eu vou jogar ele aqui dentro desse mutate, que é uma função do Tidyverse para filtrar. E aí, com essa função eu posso criar uma coluna nova ou simplesmente substituir uma antiga, modificá-la. Eu vou utilizar aqui para substituir. Como a gente viu aqui, eu tenho essa coluna chamada text, que seriam os textos dos tweets. Daí aqui, com essa função, eu vou, como se eu fosse criar uma coluna nova, mas na verdade, como ela tem o mesmo nome, eu vou simplesmente colocar em cima dela, né? Vou apagar e criar uma nova. Daí eu vou utilizar essa função aqui, str_replace _all, que substitui todas as palavras que eu buscar. E daí dentro dessa coluna text, eu vou buscar todas as palavras contidas nesse elemento que eu criei, chamado subs. E aí eu vou substituir todos esses elementos por um vazio aqui, né, que eu defino entre aspas. Aqui eu poderia colocar um espaço, poderia escrever alguma coisa para substituir, mas eu vou deixar nada, que é simplesmente para deletar essas coisas. Depois, utilizando aqui o pipe, né, para jogar na próxima função, eu vou utilizar essa função chamada unNestTokens do Tidy Text, e aí eu vou criar uma coluna nova chamada palavras, que ela vai pegar o texto dessa coluna chamada text e vai quebrar ele todo. Ele vai pegar todos os pontos e espaços
e vai separar as palavras, vai deixar uma palavra por linha. Eu executo aqui, daí eu vou ter esse data frame novo, né? Vamos dar uma olhada nele. Aqui, como eu disse, eu tenho essa coluna nova chamada palavras, e em cada linha dessa coluna eu tenho apenas uma palavra, né? Antes isso daqui seria uma linha só, agora se transforma em várias linhas. Então eu tenho de um mesmo tweet, do mesmo texto, várias linhas, né? A gente pode até ver que aqui pela data, né, tem o mesmo, quer dizer que é o mesmo tweet. E aí o que eu fiz foi simplesmente separar em linhas, já que eu quero contar quantas palavras aparecem e coisa e tal. Ok. O próximo passo seria excluir o que se chama de stop words. Stop words são palavras que são muito comuns numa língua, mas não têm o significado por si, elas são utilizadas para conectar e tal. São os artigos e algumas palavras de certas classes gramaticais, né? Ou alguns verbos auxiliares e assim por diante. Eu tenho aqui um data frame já com essas palavras, vou até mostrar. Aqui. Seriam esse tipo de palavras, né? A, acerca, a Deus, ali, além, ambas. Por aí vai, próprio, própria. Que dentro de uma frase ela faz sentido, mas ela por si mesma não tem nenhum sentido. Daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse data frame que eu tinha, esse foot underline tokens que eu criei, vou utilizar essa função anti-join para excluir todas as palavras que sejam incomuns, né, entre esses dois data frames, ou seja, eu vou excluir essas stop words. Eu executo aqui e aqui o data frame ficou um pouco menor, né, ele vai ter excluído essas palavras. Depois eu vou criar a minha lista de frequência de palavras. Então eu vou utilizar essa função chamada count, que seria contar em inglês. Vou criar um data frame novo, chamado palavras, que vai ter esse foot underline tokens, que são já as palavras filtradas, limpadas e tal. E vai ter uma coluna chamada palavras com as palavras. Depois eu utilizo esse argumento chamado sort, que seria organizar, igual a true, para ficar em ordem de frequência, né, do maior para o menor, ou do menor para o maior, se eu não me engano, não lembro agora, mas vamos lá. Executo e aqui eu tenho esse data frame, isso, do maior para o menor. Então a palavra mais comum é futebol, como foi a palavra que a gente procurou, né? Depois jogo, Copa, Brasil, N, assim por diante. Né? Aqui já é um tipo de análise, né? Já dá para você extrair um pouco de informação. Mas para visualizar isso de uma maneira mais clara e mais até com certo nível de entretenimento, a gente pode criar nuvens de palavras. Então aqui eu vou criar uma nuvem bem simples, né, utilizando essa função word cloud do pacote word cloud. Essa função, o primeiro argumento seriam as palavras, o segundo a frequência das palavras, e depois você tem uma série de argumentos que você pode utilizar, né, para customizar a sua nuvem de palavras, né, que eu coloquei interrogação word cloud. A gente pode dar uma olhada no arquivo de ajuda, que ele tem vários argumentos, né, você pode customizar. Aqui primeiro a gente vai criar uma bem simples. E aqui tá uma nuvem de palavras, né, ela tá tudo em preto e tal, e as palavras mais frequentes vão estar maior, né, como futebol, jogo. A gente pode colocar algumas cores, né, nessa nuvem, já que tá tudo preto. Aqui eu utilizei primeiro esse argumento chamado colors, e aí eu posso colocar várias cores, né? Eu utilizei a função C para concatenar algumas coisas, né? Coloquei aqui azul, vermelho e roxo. Eu executo, ele vai me dar a mesma nuvem de palavras, né? As mesmas palavras, só que aqui ele vai me dar várias cores. Se eu quiser uma paleta maior de cores e tal, eu posso utilizar essa função de um outro pacote que me foge o nome agora, mas uma vez que você carrega o Word Cloud, esse pacote também é carregado. Se eu não me engano é Brewer R, algo do tipo. Bom, eu vou criar aqui um elemento, um objeto
chamado pal, de paleta. E aí eu vou utilizar essa função, brewer.pal. Daí os dois argumentos dessa função são o número de cores e depois a paleta, o tipo de paleta de cores, né? A gente também pode dar uma olhada no arquivo da ajuda dessa função. E aqui tem os argumentos, descrição. E aqui tem os tipos de paletas. Eu utilizei esse set1, foi isso? Ok, então eu crio a paleta de cores. E depois eu vou criar uma outra nuvem, né? E aqui eu vou colocar mais alguns argumentos, né? Eu vou pedir para ele randomizar ou tornar aleatórias as cores. Depois máximo número de palavras igual a 200. E colors, aqui eu vou sinalizar pal, que seria esse meu essa paleta, esse objeto que eu acabei de criar. Eu executo e aqui eu tenho a minha outra nuvem de palavras, né? Um pouco mais, no mesmo tamanho na verdade, mas com mais diversidade de cores. Ok?